Já alguma vez sentiu que as suas pernas não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que pegar num saco de compras que antes era leve, agora parece um verdadeiro desafio? Aquela sensação de que o corpo está a ficar mais frágil, mais instável, é algo que assusta muitos de nós depois dos 60. E o que é que nos dizem para fazer? Beba caldo de ossos. Tornou-se a resposta para tudo, desde dores nas articulações à pele envelhecida. Mas e se eu lhe dissesse que, para o problema mais sério que enfrentamos, a perda de músculo ou sarcopenia, o caldo de ossos é quase como tentar encher um pneu furado a soprar? A verdade dolorosa é que essa fraqueza que sente não é apenas um sinal de envelhecimento, é um aviso. Um aviso de que estamos a perder a nossa armadura, os nossos músculos, que nos protegem de quedas e nos dão independência. Neste vídeo, vamos desvendar o mito do caldo de ossos e revelar qual é o alimento simples e barato, que a ciência comprova ser um verdadeiro construtor de músculo. Vamos falar de hábitos fáceis que pode começar hoje mesmo para travar a sarcopenia e recuperar a sua força e vitalidade. E fique até o fim, porque a última dica é algo que provavelmente tem ignorado, mas que pode ser a peça que falta no puzzle para se sentir mais forte e seguro do que nos últimos anos. Vamos então diretos ao assunto, ao coração do problema. Muitas pessoas com a melhor das intenções enchem a sua despensa com pacotes de gelatina e preparam panelas e panelas de caldo de ossos, acreditando que o colagênio presente nestes alimentos vai magicamente reconstruir os seus músculos. A lógica parece fazer sentido, não é? O colagênio é uma proteína, e os músculos precisam de proteína. Mas aqui está o detalhe que raramente é mencionado. Nem todas as proteínas são criadas da mesma forma. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Para construir ou reparar essa parede, precisa de tijolos específicos, fortes e bem formados. O colagênio, a proteína do caldo de ossos, é como se fosse a argamassa. É importante para juntar as coisas, para a pele, para as articulações, mas não serve para construir a parede em si. Faltam-lhe os tijolos essenciais, os chamados aminoácidos de cadeia ramificada, especialmente um chamado leucina. A leucina é como o mestre de obras que chega ao local e grita: "Pessoal, vamos a isto, é hora de construir." Sem leucina suficiente, o processo de construção muscular nem sequer começa de forma eficaz. E é por isso que, por mais caldo de ossos que beba, a sua força muscular pode não estar a melhorar como esperava. Então, qual é o verdadeiro construtor de músculo? Qual é o alimento que traz não só os tijolos, mas também o mestre de obras? A resposta pode surpreendê-lo pela sua simplicidade: o queijo cottage ou o requeijão. Sim, esse queijo branco, humilde e muitas vezes esquecido no fundo do frigorífico. O queijo cottage é uma potência nutricional por uma razão muito específica. É riquíssimo em caseína, um tipo de proteína de digestão lenta. Pense na caseína como um fornecimento constante e gradual de tijolos para os seus músculos ao longo de várias horas. Enquanto outras proteínas são absorvidas rapidamente, a caseína cria uma espécie de gel no estômago, libertando aminoácidos lentamente na corrente sanguínea. Isto é absolutamente crucial, especialmente durante a noite. Sabe por quê? Porque enquanto dormimos, o nosso corpo entra num estado de jejum. Se não tivermos uma fonte de proteína de longa duração, o corpo pode começar a roubar aminoácidos dos nossos próprios músculos para manter as funções vitais. É um processo catabólico, de destruição. Ao comer uma pequena taça de queijo cottage antes de dormir, está a dar ao seu corpo um escudo protetor. Está a fornecer-lhe um fluxo contínuo de material de construção durante toda a noite, transformando o seu sono, que poderia ser um período de perda muscular, num período de reparação e crescimento. É uma mudança de jogo completa. E a quantidade de leucina no queijo cottage? É altíssima. Ele traz o mestre de obras em abundância, garantindo que o sinal para construir músculo é alto e claro. E como pode incorporar isto na sua vida? Não precisa de ser aborrecido. Pode comer uma pequena porção, talvez uns 100 a 150 gramas, 1 hora antes de se deitar.
Pode misturá-lo com umas nozes picadas para adicionar gorduras saudáveis e textura, ou com umas sementes de linhaça. Se preferir algo mais doce, junte uma pitada de canela, que ainda ajuda a regular o açúcar no sangue. A ideia não é fazer uma refeição pesada, mas sim um lanche estratégico que trabalhe por si enquanto descansa. Compare isto com o caldo de ossos. O caldo pode ser reconfortante, pode ter minerais, mas em termos de estímulo para a síntese de proteína muscular, a comparação é quase injusta. É como comparar uma bicicleta a um caminhão de mercadorias quando a tarefa é transportar tijolos. Ambos são veículos, mas um é infinitamente mais eficaz para a tarefa em questão. Começar este hábito pode ser uma das mudanças mais impactantes que fará pela sua força e independência. Agora que já percebemos o poder de um lanche estratégico antes de dormir com o queijo cottage, vamos expandir o nosso arsenal. Porque a luta contra a sarcopenia não se vence com uma única arma, mas com uma estratégia completa. E o próximo aliado que quero apresentar-lhe vem diretamente do mar e da nossa tradição: a sardinha. Sim, a humilde sardinha em lata. Muitas vezes olhamos para ela como uma solução rápida e barata para uma refeição, mas o seu valor vai muito para além disso. Cada lata de sardinhas está carregada de proteína de altíssima qualidade, repleta de todos os aminoácidos essenciais, incluindo a nossa amiga leucina, para dar o sinal de construção muscular. Mas a magia da sardinha não fica por aí. Elas são uma das melhores fontes naturais de ômega 3, um tipo de gordura anti-inflamatória. A inflamação crônica de baixo grau é um dos grandes vilões do envelhecimento, contribuindo para a degradação muscular. O ômega 3 atua como um bombeiro, apagando esses pequenos incêndios no nosso corpo, criando um ambiente mais favorável para o crescimento e manutenção dos músculos. Pense nisto. Enquanto a proteína fornece os tijolos, o ômega 3 garante que o local da construção está limpo, seguro e pronto para a obra. Além disso, as sardinhas, especialmente quando consumidas com as suas pequenas espinhas moles, são uma fonte fantástica de cálcio e vitamina D, essenciais para a saúde óssea. Músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. É uma parceria inseparável. Como incluir mais sardinhas na sua dieta? É tão fácil. Esmague-as com um garfo. Junte um pouco de cebola picada, salsa e um fio de azeite e tenha um paté delicioso para barrar numa fatia de pão integral. Ou simplesmente adicione-as a uma salada para um almoço rápido e nutritivo. 2 a 3 vezes por semana é um objetivo fantástico. Mas a comida, por si só, não é suficiente. Podemos dar aos nossos músculos todos os tijolos do mundo, mas se não lhes dermos uma razão para se reconstruírem, eles não o farão. E essa razão chama-se exercício de resistência. Sei que a palavra exercício pode assustar. Pode imaginar ginásios barulhentos e pesos enormes. Esqueça isso. O exercício de resistência para quem tem mais de 60 anos pode e deve ser feito no conforto e segurança da sua casa. O princípio é simples. Temos de desafiar os nossos músculos um pouco para além do que estão habituados. É esse desafio que lhes envia a mensagem. Ei, preciso de ser mais forte. Um dos exercícios mais seguros e eficazes que pode fazer é o sentar e levantar de uma cadeira. Coloque uma cadeira firme encostada a uma parede. Sente-se na ponta com os pés bem assentes no chão. Agora, sem usar as mãos, levante-se até ficar de pé. Depois, controle o movimento e volte a sentar-se lentamente. A parte lenta da descida é crucial. Tente fazer 8 a 10 repetições. Se for fácil, use uma cadeira um pouco mais baixa. Se for difícil, pode usar as mãos para ajudar um pouco no início. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, à altura dos ombros. Incline o corpo para a frente, dobrando os cotovelos, e depois empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos essenciais para empurrar, pegar e até para se levantar do chão em caso de queda. Comece com o que conseguir e tente aumentar gradualmente. O segredo não é a intensidade, é a consistência.
Fazer isto 2 a 3 vezes por semana envia um sinal de crescimento contínuo aos seus músculos, que agora estarão bem alimentados com a proteína da sua dieta. Por fim, neste conjunto de hábitos, não podemos esquecer o elemento mais básico de todos: a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai drasticamente. A água é essencial para transportar nutrientes para as células musculares e para remover os resíduos. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e uma menor capacidade de reparação. Muitas vezes, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede diminui e simplesmente não bebemos o suficiente porque não sentimos sede. Por isso, não espere pela sede. Tenha uma garrafa de água sempre consigo. Dê pequenos golos ao longo do dia. Um bom objetivo é ter a urina de uma cor clara. É um hábito simples, gratuito, mas que tem um impacto profundo na forma como os seus músculos funcionam. Juntando todas estas peças, começamos a ver uma imagem clara de como podemos, ativamente, lutar contra a fraqueza e construir um corpo mais resiliente. Temos a proteína de digestão lenta do queijo cottage a trabalhar durante a noite, as sardinhas a fornecer proteína de alta qualidade e a combater a inflamação, e os exercícios simples a dar aos músculos o estímulo de que precisam para crescer. Mas falta uma peça final no puzzle. A tal que eu disse que o iria surpreender. Não é um alimento exótico nem um exercício complicado. É algo que nos é oferecido gratuitamente todos os dias, mas que muitas vezes evitamos. A luz do sol. Estou a falar da vitamina D. Chamam-lhe a vitamina do sol por uma boa razão. O nosso corpo produz esta vitamina crucial quando a nossa pele é exposta à luz solar. E por que é que ela é tão importante para os músculos? A investigação científica tem mostrado de forma conclusiva que níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados à fraqueza muscular e à sarcopenia. A vitamina D ajuda os músculos a contraírem-se de forma mais eficiente e parece ter um papel direto na síntese de novas proteínas musculares. É como o óleo que lubrifica toda a maquinaria da construção muscular. Sem ela, mesmo com todos os tijolos e trabalhadores, o processo torna-se lento e ineficiente. Com a idade, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir vitamina D e passamos mais tempo dentro de casa, o que torna a deficiência muito comum. Então, o que fazer? A resposta não é ficar a torrar ao sol do meio-dia. A segurança é fundamental. Tente expor os seus braços e pernas à luz solar direta, sem protetor solar, por apenas 10 a 15 minutos por dia, de preferência no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol não é tão forte. Esse curto período é muitas vezes suficiente para o corpo produzir a vitamina D de que precisa, sem aumentar significativamente o risco de problemas de pele. Durante o inverno, ou se viver numa região com pouco sol, pode ser necessário considerar um suplemento de vitamina D3, mas é sempre fundamental falar com o seu médico primeiro para verificar os seus níveis e obter a dose certa para si. Combinar esta exposição solar segura com os alimentos que já discutimos, como as sardinhas, que também contêm vitamina D, cria uma sinergia poderosa. Agora vamos recapitular a nossa jornada. Não se trata de encontrar uma solução mágica, mas de adotar uma série de hábitos simples e inteligentes que trabalham em conjunto. Começamos por trocar a crença no caldo de ossos por uma estratégia baseada em proteína de alta qualidade, como o queijo cottage antes de dormir, para alimentar os nossos músculos durante a noite. Adicionamos as sardinhas, não só pela sua proteína, mas também pelo seu poder anti-inflamatório do ômega 3 e pela sua contribuição para a saúde óssea. Percebemos que temos de dar aos nossos músculos uma razão para existirem, através de exercícios de resistência simples e seguros, como levantar-se da cadeira ou fazer flexões na parede, que lhes dizem para se manterem fortes. Sublinhamos a importância fundamental da hidratação, garantindo que os nossos músculos têm o ambiente aquoso de que precisam para funcionar no seu melhor. E, finalmente, trouxemos à luz a vitamina D, o catalisador que garante que todo o sistema funciona de forma otimizada. Lembre-se,
O objetivo não é tornar-se um atleta de alta competição. O objetivo é poder brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. É carregar as suas próprias compras do supermercado com confiança. É subir um lanço de escadas sem perder o fôlego e sem medo de cair. É manter a sua independência e a sua qualidade de vida. Cada um destes passos é uma afirmação de que a idade é apenas um número e que a força e a vitalidade são escolhas que podemos fazer todos os dias. Comece devagar. Escolha um hábito esta semana. Talvez seja o queijo cottage antes de dormir. Na próxima semana, adicione as sardinhas ao almoço 2 vezes. Depois, comece a fazer os exercícios na cadeira enquanto vê as notícias. Pequenas mudanças consistentes são muito mais poderosas do que grandes mudanças que não consegue manter. Você tem o poder de reescrever a história do seu envelhecimento. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de começar? Ou talvez já tenha alguma dica sua para manter a força depois dos 60? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. E se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal para mais dicas de saúde pensadas especialmente para si. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para investir na sua força. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade.